foram destruídas, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas que realmente passaram a ser realmente casa espiritual do demônio, que passaram a viver realmente servindo a Satanás, muitas pessoas que viviam realmente e que vivem nessa terra, e o inimigo se apoderou e se adentrou dentro dessa cita, fazendo com que elas viessem a pecar contra Deus. Mas escute, meus amados irmãos, veja o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. E nós podemos ver na Bíblia Sagrada que um belo dia, Jesus Cristo, em um dos seus ministérios terrenos, ele caminhando, indo para a cidade de Gadara, ele encontra um certo homem que estava vivendo sob o jugo da escravidão dos demônios, pela qual a sua família, os seus parentes, todos aqueles que gostavam dele, os seus filhos, as pessoas que estavam mais chegadas dele, não podiam mais conviver com esse homem, de forma que esta pessoa, eles eram levados, prendiam ele, prendiam nos cárceres, amarrava ele com corrente, amarrava ele nos pés, amarrava ele nos mãos. A Bíblia nos diz que os demônios se manifestavam na vida desse homem, de forma que ele arrebentava os agrilhões, ele quebrava as correntes e saiu realmente destruindo todas as pessoas e tudo quanto ele encontrava na vida. Diz-nos a Bíblia Sagrada que esse homem, ele realmente morava em cemitério, diante dos sepulcros, e a Bíblia nos diz, vai cantar, e quando Jesus Cristo, ele entra dentro da cidade de Gadara, e ele vai chegando, ele vai aproximando, aqueles demônios se manifestam, na boca daquele homem, e disse: quem é você? Já vieste aqui me perturbar, já vieste aqui me atormentar, já vieste aqui me fazer alguma coisa. Agora Jesus olha para aquele homem que está realmente vivendo sob escravidão do inimigo, das nossas almas, e ele olha e diz: olha aqui, Satanás, até então você perseguiu esse homem, até então você morou nessa casa, até então você fez o que fez com a vida desse homem, mas hoje você vai ter que sair, porque eu já vim para trazer a liberdade. E quando aquele homem e aqueles demônios se manifestam na vida daquele homem, a Bíblia nos diz que agora aquela legião toma a boca daquele homem. Se permite-nos que saia desse homem, permita-nos que nos adentramos na vida daqueles porcos. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo disse: então sai dele, vai embora, porque essa vida é minha, essa vida é minha, essa alma é minha, você não tem poder mais sobre essa vida, sai. E na medida que ele mandou, ele autorizou, a Bíblia diz que havia mais ou menos 2.000 porcos, e todos se precipitaram em um espelhadeiro e caíram no mar. O que eu quero dizer com isso, nesta noite, acredite, meu querido irmão, meu amigo que nos ouve nessa noite e que nos prestigia com a sua visita nessa noite, escute-me, o inimigo tem tentado de diversas formas dentro da sua casa, de diversas formas dentro do seu lar, de diversas formas dentro da sua família, pessoas que você está convivendo com ela, filhos que você está convivendo com ele, marido que você está convivendo com ele, e que é um gadareno, e que muitas vezes quebra tudo dentro da sua casa, quebra seu
unção. Eu estou sentindo uma unção de Deus tão grande aqui. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Agora para você, dá mais um glória a Deus aí. Escute, veja bem, você que veio aqui nessa noite, que você tem se esquecido de Deus, que deixou Deus e que não tem adorado mais a Deus. E muitas vezes os problemas surgem na sua vida, os problemas surgem na sua casa, e aparece o filho do diabo, o mensageiro do Satanás, que traz uma mensagem lá do inferno para ti, e que até mesmo te evangeliza, entrega um folheto para você, dizendo que você precisa fazer uma consulta com o Pai de Santo, com a Mãe de Santo, e você que está passando por uma vida conjugal, ou uma vida espiritual, ou uma vida financeira acabada, ou uma vida conjugal destruída, o seu esposo que já foi embora com outra, a sua esposa que já pegou também no mesmo barco e foi embora com outro, a sua vida está desse jeito, e o inimigo da tua alma, ele tem te enganado, tem enviado o mensageiro do Satanás para a sua vida e tem falado para você: faça uma consulta, vai no Pai de Santo, vai na Mãe de Santo e faça um trabalho. E você já gastou seu dinheiro, você já gastou aquilo que você tinha, já gastou o seu salário, já gastou até mesmo aquilo que você possuiu. Você está na miséria, sente uma vida totalmente derrotada e destruída e não sabe mais o que fazer. Mas nessa noite o Senhor Jesus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Escute, o reino do inimigo não é dividido. Quando você entra numa casa de centro espírita, é um tempo de um terreiro. Os demônios que se manifestam ali têm uma mensagem para te canalizar. A sua vida está destruída, foi feito um trabalho para você, foi feito isso, foi feito aquilo, e você acredita. E aí ele diz: olha, vamos fazer um trabalho para você e vamos desfazer toda essa artimanha do inimigo. Mas agora deixa eu te dizer para você uma coisa: a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que quem manifestou aqui na terra, e que veio, e que desceu do céu, e que veio aqui na terra para desfazer a obra do diabo, foi Jesus de Nazaré, 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 ele que desfaz a obra de macumbaria na sua vida. Coloca-se de pé, coloca-se de pé, coloca-se de pé. Você que está aqui nessa noite e que esta palavra impactou o teu coração, e que você está sentindo, e que você está passando por essa situação, e que já procurou realmente os adivinhos, cartomantes, jogos de tarô, jogos de búzios, procurando uma resposta no cultismo e no esoterismo, e até agora você não encontrou. Mas estou como profeta de Deus, como servo de Deus nessa noite, para te dizer que quem manifestou nesta terra para desfazer a obra do diabo foi Jesus de Nazaré. Então você que está realmente passando por essa situação, venha depressa. Está vindo uma pessoa ali, está vindo, venha mais. Eu sei que tem mais pessoas aqui, eu sei que tem mais pessoas aqui, eu sei que tem mais pessoas aqui que tem consultado Pai de Santo, Mãe de Santo, e que tem levado seu problema lá dentro do terreiro, e que até hoje o seu problema não foi resolvido. Venha aqui, venha depressa, venha depressa, venha depressa, que o meu horário, a minha hora já terminou. E se você vir, eu acredito que Jesus Cristo, ele estará desfazendo as obras do diabo contra a sua vida. Venha, venha, eu te aguardo. Venha rápido, venha rápido, venha rápido, saia do seu lugar. Eu sei, eu tenho a plena certeza e a convicção que tem pessoas aqui que já procurou realmente esses ocultismos, esse esoterismo, para você trazer uma solução para o teu problema, e a sua vida continua indo de mal para pior. Não tem acontecido nada. Venha logo, venha depressa. O meu Jesus, ele quer te dar vitória nessa noite. Venha depressa, venha depressa. O meu Jesus, ele quer desfazer essa obra de mandinga, essa obra do diabo contra a sua vida. Venha, 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 venha. Enquanto eu te espero para você vir aqui, e que você já fez isso. Aí tem mais uma pessoa, tem mais um rapaz. Eu sei que existe aqui
desesperança, e o seu marido já foi embora, e você já passou a fazer consulta com até mesmo os deuses estranhos, mas nessa noite venha rápido, venha rápido, venha rápido. Deus vai desfazer essa obra do diabo contra a sua vida. Aqui venha você, existe que venha. Eu sei que ainda tem mais. Eu sei que ainda tem pessoas aqui ainda que está realmente sendo impactado por essa palavra. Venha, ali está vendo mais um rapaz. Venha, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Toda obra infernal do diabo seja quebrada. Sim, está vindo mais. Venha, está vindo mais. As correntes estão sendo quebradas, as correntes estão sendo destruídas. Venha, eu sei, Jesus amado, eu sei que é uma noite de libertação, eu sei que é uma noite de transformação. O inimigo tem tentado contra a sua vida, mas nessa noite, como aquele demoniado de Gadareno, ele foi liberto. Você vai ser, está vindo mais. Mas repare que o que cantou em raia, me dá um comas, me dá a caia, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Está chegando mais, as duas pessoas, lá vindo mais ali no fundo.